Bom, então seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu espero que você já seja inscrito. Se ainda não é, faça a sua inscrição, ative as notificações para você se manter aqui bem informado, para você acompanhar o nosso conteúdo. Bom, hoje eu resolvi gravar um vídeo em formato um pouco diferente. Eu vou tentar fazer aqui uma espécie de quiz com vocês. Se você quiser acompanhar, eu vou falar sobre 8 mitos ou verdades do INSS. Eu vou te fazer a pergunta, eu espero que você responda aí do outro lado, e logo em seguida eu vou te dar a resposta, eu vou te dizer qual que é a informação verdadeira, tá bom? E além disso, no final, eu quero anunciar aqui uma novidade para esse canal. Se você quer saber, fica comigo até o final, que lá eu te conto, tá certo? Se você gosta do conteúdo desse canal, já compartilha aí com seus amigos, com seus conhecidos, dá o joinha para o YouTube entender que esse conteúdo ele é relevante para ele ajudar na distribuição, com certeza você vai ajudar alguém que está precisando dessas informações aí para conseguir os seus direitos, tá bom? Então vamos lá. A minha primeira pergunta para você é o seguinte: será que toda doença garante direito ao auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez? O que você acha? Não. Na verdade, o que garante o direito aos benefícios por incapacidade, seja o benefício por incapacidade temporária, né, o antigo auxílio-doença, ou o benefício por incapacidade permanente, a aposentadoria por invalidez, é a incapacidade para o trabalho, né? Inclusive, a nova nomenclatura deixa isso mais claro. Antigamente, chamava auxílio-doença, dava a impressão de que qualquer doença poderia dar acesso ao benefício. E não é bem dessa forma que funciona. O nome atual, ele é mais condizente com o que realmente é esse benefício, benefício por incapacidade temporária ou permanente. Então, o que é necessário comprovar na hora que você faz o pedido lá no INSS é a incapacidade para o trabalho. Então, você deve demonstrar como que essa doença te impede de trabalhar, quais limitações ela te causa, né, e como que isso te impede de trabalhar. Não necessariamente as limitações da doença. Por exemplo, se você toma, se em razão dessa doença você toma uma determinada medicação e as consequências dessa medicação, né, os efeitos colaterais dessa medicação, te colocam em uma situação que você não pode trabalhar, então também é devido ao auxílio-doença. Lógico que isso vai ser um pouquinho mais complicado de conseguir provar, né? A gente sabe que a perícia do INSS é bastante rigorosa, né? Ela tem o hábito de negar os benefícios, então vai ser um pouquinho mais complicado. Mas a gente precisa trazer sempre esse eixo central aqui. O que precisa comprovar é a incapacidade para o trabalho decorrente da doença, do seu tratamento, né, do desenvolvimento dessa doença. Então, não é simplesmente a doença que faz você receber o benefício por incapacidade. É necessário comprovar a incapacidade para o seu trabalho. Espero que você tenha acertado essa, hein? Vamos lá. Segunda pergunta. Apenas os empregados podem ter direito a um benefício no INSS? O que você acha? Não. Existem também outras figuras que estão cobertas pela proteção do INSS, tá bom? O que é necessário é que você tenha a condição, a qualidade de segurado do INSS. Então, para isso, você pode ser, por exemplo, um profissional liberal que paga ali o INSS, empreendedores, né, que também pagam o INSS, empresários que estão pagando o INSS. Então, existem várias outras situações aí em que o trabalhador ele pode se enquadrar como segurado do INSS, não necessariamente apenas sendo empregado, tá bom? Então vamos lá para a próxima. Quem tem dois empregos pode ter dois benefícios? Essa pergunta aqui é bem legal. O que que você acha? Será que se você tiver dois empregos, você vai ter direito a duas aposentadorias? Não, tá bom? Mesmo que você tenha dois empregos, você só tem direito a um benefício do INSS e só tem direito a uma aposentadoria, certo? Falando especificamente da aposentadoria no INSS, mesmo que você tenha dois empregos, você só tem direito a uma aposentadoria. Agora, o que acontece é o seguinte: a sua remuneração, a sua contribuição em cada um desses empregos, ela é somada para os efeitos do cálculo da sua aposentadoria. Então, vamos supor que você tem dois empregos. Em um desses empregos, você recebe, sei lá, R$ 2.000.
no outro emprego você recebe R$ 3.000. Então, você vai somar isso tudo e, na hora de calcular o seu benefício, o INSS vai considerar como você tendo pago em cima da base de R$ 5.000. 2.000 mais os 3.000, 5.000. Então, é isso que o INSS vai considerar para calcular o valor do seu benefício, tá certo? Nem sempre foi assim. A gente, inclusive, tem uma decisão recente do STJ tratando sobre essa questão. Eu posso até fazer um novo vídeo explicando melhor essa questão do cálculo do benefício quando existem atividades concomitantes, ou seja, quando você trabalha em dois empregos e contribui ao mesmo tempo para o INSS. Existe ainda uma outra situação bastante delicada quando o assunto é trabalho concomitante, quando o assunto é dois empregos. São as contribuições acima do teto previdenciário. Muitos dos trabalhadores não sabem, mas quando você atinge o teto do INSS, você não precisa mais contribuir. Então, vamos supor, você tem um emprego lá de recebe 5.000 e tem outro emprego que recebe 4.000. E aí você está contribuindo para o INSS na base de R$ 9.000. Então, você está extrapolando o teto previdenciário. Nesse tipo de situação, é possível que você peça a restituição dos valores que você pagou a mais e também é possível pedir para parar de pagar acima do teto, tá bom? Também é assunto para um próximo vídeo. Se você se você acha que seria interessante esse conteúdo acerca das contribuições acima do teto, né? Qual que é o limite, como que você deve fazer para não pagar acima do teto e como que você deve fazer para pedir a restituição desses valores que foram pagos a mais, deixe aqui nos comentários que a gente vai voltar, que a gente volta a fazer outros vídeos sobre esse assunto. Ele é um tema muito específico, então se você tem interesse, deixe nos comentários para eu saber que você que está assistindo aqui esse canal tem interesse nesse conteúdo. Se tiver alguma dúvida também, né, se tiver alguma pauta, sugestão de conteúdo, pode deixar nos comentários que a gente volta a gravar novos vídeos com a maior satisfação. Então, esse foi dos dois empregos. Próxima pergunta. Há exceção da exigência de carência de 12 meses de contribuição? Ou seja, existe alguma situação para receber o benefício por incapacidade em que não é exigida 12 meses de contribuição, a carência de 12 meses? E a resposta é sim, existe. Existem algumas doenças, tá bom? E aí, inclusive, é até interessante porque eu acredito que essa história de que algumas doenças dão direito à aposentadoria, algumas doenças dão direito ao auxílio-doença de forma direta, de forma imediata, eu acredito que surgiu por causa disso aqui. O que acontece, na verdade, é que existem algumas doenças que te possibilitam receber o auxílio-doença independente da carência. Ou seja, mesmo que você tenha começado a trabalhar apenas há um mês, se você for diagnosticado com algum tipo dessas doenças, você não precisa cumprir a carência de 12 meses, tá bom? Mas atenção, é necessário que o diagnóstico e que a incapacidade tenham ocorrido após a sua condição de segurado do INSS. Não necessariamente o diagnóstico, né, mas a incapacidade. Então, por exemplo, vamos supor que você, sei lá, tem neoplasia maligna, você tem um câncer, mas você ainda consegue trabalhar. E aí você arruma um novo emprego e, em razão da evolução da doença, 2 meses após, você não consegue mais trabalhar, tá certo? Então, veja, a incapacidade ela surgiu após esse novo emprego. Lógico, né? Voltando para aquela questão, o INSS ele costuma, né, ele é bem rigoroso em conceder os benefícios. Então, provavelmente você vai ter problemas porque o perito médico do INSS ele vai dizer que você tem uma doença pré-existente, ou seja, o seu câncer, a sua neoplasia maligna, ela é anterior à sua filiação, à sua inscrição no INSS, e por isso ele vai negar o seu benefício. É provável que isso aconteça. Não estou dizendo que vai acontecer, mas é provável. Só que o critério para isso, na verdade, é a incapacidade. O critério para a concessão do benefício é a incapacidade. Então, se houve uma evolução da doença que te tornou incapaz, você vai ter direito. Agora, precisa comprovar que realmente existiu essa evolução da doença. Se você não comprova
que a doença teve um agravamento durante esse período, o seu benefício vai ser negado e vai ser muito difícil reverter essa situação. Então, muita atenção aí com essa questão das doenças pré-existentes, tá bom? Você tem que comprovar que a incapacidade surgiu, que ela é decorrente da evolução dessa doença. E é necessário ter um arcabouço de documentos aí bastante forte, né? Juntar prontuário, pedir o laudo médico, tudo tem que ser muito bem amarrado para comprovar que realmente houve um agravamento da doença e que esse agravamento passou a te impedir de trabalhar, porque senão o benefício vai ser negado, inclusive não vai conseguir nem mesmo judicialmente, tá bom? Então, cuidado com esse tipo de prova. Mas para fechar aqui a nossa questão, sim, existem situações em que não é necessário provar, que não é necessário cumprir a carência de 12 meses. Outra situação é quando a gente tem acidente de trabalho, por exemplo, né? Então, você começou a trabalhar, sei lá, você é pedreiro, foi contratado por uma empresa, caiu lá do andaime, primeiro dia de trabalho, caiu do andaime, quebrou a perna. Então, nessa situação, você também não precisa comprovar a carência aí de 12 meses. Quem não paga INSS pode ter direito a benefício previdenciário? Mito, tá bom? E agora, muita calma nessa hora. Quem não paga o INSS não pode ter acesso a nenhum benefício previdenciário. Ou seja, não pode ter um auxílio-doença, não pode ter uma aposentadoria por invalidez, não pode ter uma aposentadoria por idade. Esses benefícios não podem ser concedidos para o INSS para quem nunca pagou a Previdência Social. E aí talvez você esteja se perguntando, ou você esteja pensando, né, tá dizendo aí, não, esse advogado ele tá errado, porque o meu vizinho, ele nunca pagou o INSS e ele é aposentado. Ou o filho de algum amigo meu, o filho de alguma amiga minha, nunca pagou o INSS e ele é aposentado, ele recebe um benefício do INSS. Na verdade, essa pessoa recebe um benefício que é administrado pelo INSS, mas não é um benefício previdenciário. Na verdade, é um benefício assistencial e ele se chama benefício de prestação continuada e está previsto na Lei Orgânica da Assistência Social. Por algum motivo, o legislador brasileiro, né, o Congresso Nacional, achou por bem deixar esse benefício para ser administrado pelo INSS. E aí termina causando esse tipo de confusão nas pessoas. Mas, na verdade, a gente não está diante de um benefício previdenciário propriamente dito. Nós estamos diante de um benefício assistencial. É tanto que ele está previsto na Lei Orgânica da Assistência Social. Ele é bastante marcado, assim, é bem característico dele. Ele é no valor de um salário mínimo e não tem 13º. Então, sempre que alguém falar que conseguiu se aposentar mesmo sem contribuir para o INSS, basta você fazer essas duas perguntas. Qual o valor do seu benefício? Ah, é um salário mínimo. Você tem 13º? Não, não tem um 13º. Então, você já sabe que a pessoa está recebendo um benefício de prestação continuada e não uma aposentadoria, tá certo? Vamos lá. O único documento necessário para solicitar o auxílio acidente, né, atual benefício por incapacidade, é o atestado médico? Não. Na verdade, não. E aqui até uma questão de cautela, né? Você vai passar pela avaliação médica e cabe ao perito médico federal lá do INSS dizer se você está incapacitado ou não. Então, é necessário que você leve toda a sua documentação médica para comprovar essa situação de incapacidade, tá bom? Então, você pode apresentar prontuário médico, atestado médico, laudos médicos, a receita médica, né? Se tiver um histórico clínico lá de como que a sua doença se desenvolveu, como que tem sido o seu tratamento, isso também é muito importante para que o perito médico federal possa entender aí a sua situação e quais as limitações que você está sofrendo. Além disso, eu sempre gosto de orientar os clientes aqui que levem também a carteira de trabalho. Caso o perito tenha dúvida em relação a qual que é a sua profissão, você tem ali a carteira para provar que você trabalha com tal coisa, quais são as suas funções, né, e o que que você realmente faz. E aí ele vai poder fazer esse link entre a doença, as limitações e que a doença está lhe causando e a sua profissão, tá bom? Quem recebe auxílio doença não pode trabalhar?
que você acha? Tem muita gente aí que arruma os empregos alternativos, né, não registrados, termina fazendo Uber durante o período que está recebendo o benefício, mas isso está errado, tá bom? Quem recebe o auxílio-doença, benefício por incapacidade temporária, ou até mesmo aposentadoria por invalidez, benefício por incapacidade permanente, não pode trabalhar, sob pena de perder o benefício e até mesmo ter que devolver os valores que recebeu do INSS. Então, veja, é uma situação muito grave. Se você está recebendo esse tipo de benefício, a ideia é que você fique em casa, se recuperando dessa doença e fazendo o seu tratamento para recuperar a capacidade de trabalho e poder voltar para o mercado de trabalho. E não que você fique recebendo o benefício do INSS e trabalhando em outra situação, tá bom? Isso pode caracterizar algum tipo de fraude e com certeza o INSS vai te cobrar esses valores de volta, além de cortar o seu benefício. Aliás, nós tivemos uma situação recentemente, começou na Justiça do Trabalho, em que a empresa descobriu que o seu funcionário estava afastado, né, recebendo auxílio-doença, e ele estava trabalhando de Uber. A empresa descobriu e fez a demissão por justa causa desse funcionário. Ele entrou na justiça pedindo a reversão dessa demissão e a Justiça do Trabalho manteve a demissão por justa causa, justamente em razão da má-fé do empregado, do funcionário, em estar afastado recebendo um benefício previdenciário, em que, em tese, ele não teria condições de trabalhar e estaria exercendo outra atividade quando deveria estar de repouso, se recuperando para retornar ao seu trabalho. Tá bom? Então, veja, as consequências podem ser graves. Você vai ter seu benefício cortado, o INSS vai lhe cobrar esse valor de volta e você ainda pode terminar perdendo o seu emprego. Então, não faça isso. Se você está recebendo um benefício por incapacidade, faça o seu tratamento, fique de repouso e tão logo esteja apto para o trabalho, comunique ao INSS e volte para o seu posto na sua empresa, que assim você não corre nenhum risco de ter problemas com o INSS, tá bom? E, por último, o INSS pode negar afastamento ou conceder um período inferior ao que foi solicitado? O que você acha? Sim, tá bom? Cabe, como eu já falei aqui, cabe ao perito médico federal fazer essa avaliação e dizer lá quanto período, qual o tempo, né, qual o lapso temporal necessário para esse afastamento. Ou, pelo menos, o lapso temporal estimado, né, o tempo estimado de tratamento que essa pessoa precisa para recuperar sua capacidade de trabalho. E aí, caso você não se sinta apto a retornar ao trabalho dentro desse período, você pode fazer um pedido de prorrogação do seu benefício, que deve ser feito nos últimos 15 dias aí do seu benefício, tá bom? Então, nos últimos 15 dias para acessar o seu benefício, você faz o pedido de prorrogação do seu benefício previdenciário, e aí você vai passar por uma nova perícia médica, que deve também levar toda a documentação atualizada. E o mais importante, eu sempre digo aqui no escritório, leve a documentação que comprova que você está fazendo o seu tratamento. Não adianta você simplesmente chegar com o laudo lá atualizado, dizendo que ainda está incapaz, mas não demonstra que você está fazendo o mínimo de esforço para comprovar que você está se tratando e tentando recuperar sua capacidade de trabalho, tá bom? Então, esse era o conteúdo de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma sugestão de conteúdo, deixe nos comentários, tá certo? E agora que você já é inscrito, ative aí as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos, para não perder nenhum dos nossos vídeos. Compartilhe aí no Facebook, WhatsApp, onde você achar mais interessante, porque com certeza você vai ajudar alguém, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.